Bom, vamos lá. A ideia não é a gente romantizar essa história e as pessoas aqui, mas é a gente registrar. Fazer um registro. Já tem muito tempo que eu quero fazer isso, já tem um bom tempo que essas pessoas estão aqui, sabe? Na minha mente, essa ideia, e eu estou com esse vídeo trazendo, materializando uma coisa que eu sempre quis, pelo menos há alguns anos, venho querendo fazer. Bom, e aí como eu comecei falando sobre romance, não tem como a gente romantizar a família, mas tem como a gente mostrar os pontos de vista, né? Cada pessoa tem um ponto de vista diferente. E quando a gente é criança, a gente tem uma visão muito linda, né, de quem são nossos pais, nossos avós, nossos primos, as pessoas que estão ali, né, no núcleo. Pelo menos isso aconteceu comigo, né? Minha visão romântica do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, ela sofreu mutação, né, a partir do momento em que eu fui crescendo. Quando você começa a se tornar adulto, o seu processo de amadurecimento, ele traz um choque de realidade. Acho que isso acontece para todo mundo e é natural e importante que aconteça, né? Acho que as melhores memórias que eu tenho da infância, eu tenho excelentes memórias na época que eu ia para casa da minha avó Maria. Eu gostava muito de ficar lá porque ela tinha um vizinho que ele tinha mais ou menos a mesma idade que a minha, meses de diferença, e a gente brincava às tardes. Então eu amava ir para casa da minha avó porque eu me sentia segura, eu me sentia acolhida ali. Sempre que eu chegava tinha uma balinha de caramelo ali me esperando. Minha avó fazia minhas vontades, né? Minha avó era minha confidente. Memória da infância. Caramba, tem tantas. Acho que não tem. Memória assim, da infância. Eu não, acho que eu não tinha. A melhor memória eu não tinha não, acho que eu não tinha não. Tinha, lembrei. Eu queria uma bicicleta, ela me deu uma bicicleta Monarch. Seu Hélio comprou uma bicicleta Monarch, eu morava em Cordovil com a minha avó. Lembro ainda a cor dela, verde. Não sei, acho que minhas memórias da infância sempre na casa da minha avó. Uma memória, mas acho que era sempre isso, ir na locadora, voltar a assistir filme junto. Porque assim, minha infância foi uma infância tranquila, porque meu pai era um homem muito calmo e tal. Minha mãe já era, sabe, fogo nas ventas, como diz. Não, cabelo nas ventas, é. Eu chegava, pai, me dá. E naquela época era 10 tons que a gente falava que hoje seria um real. Ele sempre dava. E de noite eu dormia assim que tinha uma mania, as pessoas lá de contar história, porque não tinha televisão naquela época. Aí eu dormia lá sentado no chão. Às vezes eu estava acordada, ele me chamava para me levar para a cama, eu fingia que estava dormindo só para ele me carregar no colo. Lembrança muito boa que eu tenho na minha infância. Olha, eu poderia fazer um ranking, né? Mas já que a gente não vai enumerar, eu diria que às vezes que eu ia pra praia quando a gente, era tipo um evento, a gente ia muito pra Gumaré com meu pai, com a minha mãe, e muitas vezes ia tio Silvio também, e era sempre um grande evento. E tinha uma coisa meio rítica, né? A gente ia no sábado de manhã, ficava até de tarde. E se fosse sábado, quando a gente voltasse, a gente passava e comprava um frango assado no geral, aqui na vila, tá ligado? E tomava Coca-Cola. Então era fato, era frango assado com Coca-Cola no final da tarde, né? Toda aquela preparação. Se fosse no domingo, a gente saía mais cedo e ia pra perto de Guaratiba e parava e comia um peixe. É uma lembrança que me lembra muito a minha família, assim, né? Tipo, é difícil não olhar pra isso e não lembrar da gente, né? Passei tempo com a minha avó. Brincar com os meus primos, festa de família. Deitar com os meus pais. É bem difícil falar da infância porque a gente teve uma infância muito triste, né? Mas muito pobre, não era pobre só de recurso financeiro, não. Era pobre de tudo, né?
Mas assim, a coisa boa que eu lembro é da garra mesmo da minha mãe. Eu lembro dela vir na feira, trazer água para os feirantes para poder ganhar frutas que ela dividia com a gente, né? Dividia com a gente em casa. Ela deixava de comer as frutas, uma banana para dar para os filhos. Então eu tenho essa lembrança, é uma coisa muito boa. Acho muito legal, sabe? Porque eu tive padrinhos, né? O padrinho já deu aquela força. Toda vez que eu chegava, ela fazia um estrogonofe. Eu acho que ela achava que eu gostava muito, eu não entendia, mas achava bom. E ela sempre fazia um estrogonofe que eu nunca vi, que era um estrogonofe na panela de pressão. Mas era bom, eu gostava da comida dela. Acho que algumas pessoas não gostavam, mas eu gostava. Ela fazia um feijão muito bom. A gente também fazia muito brigadeiro, isso não era certo, porque ela era diabética. Ela fazia um bate-top, que era uma coisa que eu não sei muito bem a receita, mas era bom. Mas o que ela fazia? Ela fazia um peixe que era muito gostoso. Isso todo mundo gostava. Muito bom. Minha mãe, nossa, mãezona também, só que ela me batia, qualquer que eu era muito levada, né? Nossa, quando ela me pegava pra... Engraçado que ela queria me deitar no chão para pisar no pescoço. Porque eu sempre escutava ela conversando lá com as mulheres, não, filho, malcriado, não sei o quê, tem que deitar no chão, pisar no pescoço e bater. E quando eu me saía dela, eu, corria para casa da minha avó. E outras lembranças, uma viagem que foi muito incrível e assim, tá na nossa infância, foi quando a gente estava em Vila Velha a primeira vez. Parque aquático, né? A gente tinha o Robson lá filmando e eu descobri uma tendência para ser midiático ali, eu nem sabia que dava para ser desse jeito. Eu lembro que uma vez eu gostava muito de um menininho da escola e eu fui contar pra ela, né? Mas eu estava com medo, eu falei, vó, eu gosto de um menino e tal, não sei o que. Aí ela, pode contar pra vovó, a vovó não vai contar pra ninguém. Então, enfim, é uma memória que eu tenho muito gostosa, assim, da minha avó. E eu tenho boas lembranças, assim, eu acho que toda a família também você acaba tendo mais proximidade com alguém, nem que seja um dos pais, um dos avós, e isso aconteceu com a minha avó Maria. Beijinho para todos. Amo vocês. Tchau.